Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também no mesmo momento em que o programa estreia no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, mas também você que nos acompanha em outros horários, você que nos acompanha na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, nos domingos das 7 às 8 da manhã, e também das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Vocês veem que o cenário hoje está diferente. Estou aqui na Biblioteca das Irmãs Pastorinhas em Roma, onde estou gravando este programa. Por quê? Porque estive participando nos últimos dias do Jubileu dos Missionários Digitais e também do Jubileu dos Jovens. E nós gravamos este programa. Esse programa vai ser um pouquinho diferente, porque terá a participação de pessoas, sobretudo aqui do Brasil, da América Latina, também da Itália, onde vamos nos ajudar a compreender a importância da comunicação católica, da comunicação no ambiente digital. E é justamente esse o nosso tema do programa de hoje: presença e testemunho, um novo caminho para evangelizar no ambiente virtual. E nós vamos começar com um momento, uma partilha do padre Antônio Spadaro, que é um padre jesuíta e que acompanhava muitas das viagens do Papa Francisco e partilhou conosco ao longo do Jubileu dos Missionários Digitais com o tema Ide, até os confins digitais. Vamos conferir. Vocês não estão aqui para receber uma estratégia de comunicação católica. Vocês não estão aqui para se tornarem mais, para melhorar seu desempenho. Nós não estamos aqui numa oficina sobre como ter mais engagement utilizando o nome de Jesus. Vocês não estão aqui por isso. Ou melhor, esse encontro com certeza não tem esse objetivo. Estamos aqui porque sentimos que esse tempo, o tempo que compartilhamos com todos os homens cristãos, e não tem fome de sentido. E como cristãos não podemos ficar calados, porque o mundo está queimando. O mundo está em chamas. Nós somos chamados a queimar, não a funcionar. Nós queremos que arda algo em nós. Mas o que é a rede? Do que é que estamos falando quando mencionamos a rede? Nós estamos acostumados a pensar na web como num mundo paralelo, de ficção, virtual. Nós utilizamos essa palavra, virtual, mas não é verdade. O digital é real. As emoções geradas são reais. A solidão, a crise, as palavras que curam ou que ferem são de verdade. Isso Bento XVI falou já em 2013 e falou muito claramente durante a sua mensagem para o Dia dos Jovens. Ele disse: o ambiente digital não é um mundo paralelo ou meramente virtual. É parte da realidade diária de muitas pessoas, em particular dos mais jovens. Parte da realidade diária, não um mundo abstrato, alheio, paralelo, virtual. Por isso que, como cristãos, não podemos considerar o digital apenas como um meio para evangelizar. Se vocês têm essa ideia em mente, ou seja, que o digital seja uma forma de evangelizar, podem levantar e ir embora, porque não é nada disso. Não estamos aqui falando disso. O digital não é um meio. Ser missionários digitais não significa utilizar o TikTok, o Instagram para evangelizar como ferramenta de missão. Nada disso. Significa viver o mundo digital como um mundo que deve ser habitado,
com fé. Podemos então também fazer propaganda evangélica, mencionar o Evangelho, mas se não somos nós, a nossa vida que se vê, uma vida de cristãos que se vê na rede, aquilo que diríamos será ideologia, doutrina, indotrinamento, como dizia o Papa Francisco. Não, a rede precisa de vida. É preciso de mais do que um conteúdo. Nós somos bombardeados por conteúdos. Somos rodeados por postagens, reels, mensagens curtidas diariamente. Mas quanto tudo isso nos muda realmente, nos transforma, nos atravessa? Quantas pessoas ficam em nós depois de desligarmos o ecrã, a tela? O mundo não precisa de mais conteúdos bem embaladinhos. O mundo precisa de coração que arde, de vidas que brilham, sem filtros. Não precisa de edição. De palavras que nascem do silêncio e que chegam diretas ao coração como flechas. E o fogo, aquilo que se comunica, não se constrói, se acende e se comunica por contato. Isso vale para vocês também. A verdadeira pergunta não é o que é que eu devo postar amanhã. A pergunta deveria ser o que é que está ardendo em mim e que não posso deixar de compartilhar. Isso vai além de qualquer estratégia de comunicação. Esse será o conteúdo mais com melhor desempenho, aquilo que arde em vocês. Se vocês têm ódio ardendo em vocês, vocês comunicarão ódio. Mas se for amor, vocês comunicarão amor. É apenas aquilo que arde em vocês, que está queimando em vocês, poderá iluminar por fora. Se em seu coração não tiver nada ardendo, você não irá iluminar nada, não vai conseguir iluminar nada. Ao criar um conteúdo, então, perguntem-se, mas isso nasce do fogo ou do medo de não sermos vistos? Nasce de algo que realmente está ardendo em mim e que eu não consigo segurar, não consigo manter em mim, como Jeremias dizia, em meus ossos? Ou é funcional ao fato, eu quero que os outros me vejam, que coloquem uma curtida, um comentário positivo, que compartilhem até o conteúdo que eu criei. Essa postagem é um gesto de amor ou uma forma de fazer com que o meu perfil cresça? Se o motor for o ego, o eu, mais cedo ou mais tarde, vocês se esvaziarão. Mas se o motor for o amor, acontecem milagres, podem acontecer realmente milagres. E eu começo trazendo o Monsenhor Lúcio Ruiz, que é secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. E ele responde: quais os caminhos que o Jubileu dos Missionários Digitais e Influenciadores Católicos apontam para a comunicação digital na Igreja? Bueno, creo que lo más importante es entender que el cristiano siempre tiene que evangelizar, siempre tiene que misionar en cualquier ambiente se mueva. Por eso la misión en los ámbitos digitales es algo que surge del corazón, de un corazón profundamente enamorado de Jesús y que por eso lo lleva ahí donde está. En las redes tenemos millones de amigos, de compañeros, de gente que no conocemos, pero que busca a Jesús y lo necesita. Por eso es necesario que tengamos el coraje, la creatividad, la fuerza para imaginar, para crear, para inventar caminos, para llevar la esperanza a todos los que lo buscan. Agora, Oscar Elizalde Prada, que é o diretor de comunicação do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, o nosso CELAM, ele que já esteve conosco em momentos formativos para a PASCOM da Diocese de Caxias do Sul, vai nos ajudar a refletir um pouco mais. O que ainda precisamos, como comunicadores católicos, para colocar os pés no chão da realidade deste tempo e contar histórias, ao invés de pensar em estratégias e algoritmos? Sí, yo que
o Padre Espadaro lembrou algumas das viagens que ele fez com o Papa Francisco, né? Eu lembro que quando logo das viagens do Papa Francisco, ele publicava com muita frequência uma história dessa, que ele assistiu lá na viagem. Eu acho que nós também temos que pesquisar, andar, conhecer, mas por encima de tudo, escutar muito, né? Acho que também foi muito marcado essa ideia da necessidade de uma comunicação sinodal que também está escutando para poder contar as histórias. E o Papa Francisco pedia, e também o Papa Leão, de contar histórias de esperança neste jubileu da esperança também. Então, acho que temos que fazer um esforço disso. Temos que, acho também, de ser uma igreja em saída, comunicadores em saída também, para chegar lá. E, principalmente, eu penso que temos muitas boas histórias que ninguém está contando, ninguém consegue contar. Então, temos que fazer um esforço para, talvez, às vezes, todos falamos da mesma coisa, agora pensar como podemos falar de outras boas histórias. A Camila Mello, que é missionária digital de Brasília e faz parte, consagrada no movimento Regnum Christi, vai nos ajudar a entender. Ela, que é uma leiga católica, vai nos ajudar a entender como a mensagem do Papa Francisco de que a igreja é lugar de todos, 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 como ele falou lá em Portugal durante a jornada, vai se atualizando no ambiente digital. Olha, essa mensagem está muito forte, muito profunda. Uma das coisas que eu amei é o espaço digital é um espaço de encanto, é um lugar de relações. Então, a gente não deve se preocupar tanto com o conteúdo. Digamos assim, o conteúdo é importante, a forma também é super importante. A gente conversou sobre isso, né? Mas a importância da gente realmente aprender o que me conecta com o outro, o que me ajuda a me relacionar com o outro. E eu acho que isso é uma riqueza muito forte para o nosso ambiente digital. Aquilo não é um meio de evangelização, é um espaço de encontro. Eu amei isso. E, ao mesmo tempo, você acha que é tempo ainda, hoje, de nós evangelizarmos e catequizarmos a geração, nossa geração, a geração que vem agora e aqueles que já nasceram nativos digitais? Sim, nossa. Hoje todo mundo está nas redes. É um fato, desde a vovó até as crianças. Então, acho que a gente tem que produzir conteúdo que atinja todos os públicos, porque as pessoas estão buscando lá informação, estão buscando lá conteúdo, estão buscando lá espaços de evangelização também, de encontro. O Monsenhor Daniel Blanco, que é o bispo responsável pela comunicação do CELAM, antes falávamos com o Oscar, que é o assessor de imprensa, agora o bispo referencial da comunicação, Monsenhor Daniel Blanco, vai nos ajudar a entender qual a importância de falar de uma comunicação desarmada, uma comunicação para a paz. Bueno, ambos han coincidido, tanto el Papa Francisco como el Papa León, en una frase, desarmar la comunicación, porque se hace necesario que la comunicación, especialmente la eclesiástica, pero toda, esté pensada principalmente en dos elementos. Ambos papas han coincidido en el anuncio de la verdad, pero también el anuncio de la esperanza. Un mundo tan lleno de situaciones de dificultad, de dolor, de guerra, se tiene que comunicar esperanza y comunicar esa esperanza sanando tantas heridas que tiene el corazón del ser humano. La América Latina no se puede negar que es en muchas situaciones un continente con muchas heridas y el CELAM debe contribuir en su comunicación, tanto en la comunicación al interno de la iglesia como la comunicación que podamos hacer desde el CELAM para todo el pueblo de Dios y las personas de buena voluntad, a sanar con esperanza, la esperança cristiana, tantas de essas heridas. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, um programa um pouquinho diferente, porque é gravado aqui em Roma durante o Jubileu dos Missionários Digitais e também durante o Jubileu dos Jovens. Você pode até, durante as falas, ouvir algum ruído, nós tentamos filtrar, retirar, mas se fica algum ruído, a gente pede desculpas, mas ao mesmo tempo esse programa ele foi gravado justamente em ambientes com pessoas que constroem a pesquisa e constroem a vivência da comunicação da nossa igreja. Então pedimos desculpas, mas vamos nos centrar no centro, na mensagem que essas pessoas têm para nos dar. Nosso tema de hoje: presença e testemunho, um novo caminho para evangelizar no ambiente virtual. E nós começamos novamente esse bloco com o padre Antônio Spadar, um padre jesuíta, que partilhou conosco aqui no Jubileu dos Missionários Digitais a partir do tema Ide, até os confins digitais. Vamos conferir. Estávamos falando agora há pouco, lá fora, de algoritmos. O algoritmo sabe tudo de você. O Google, eu tenho uma conta do Gmail desde o ano de 2006, então há 20 anos o Google conhece os meus gostos, as minhas paixões. O algoritmo sabe onde você clica, se você assiste todo o vídeo, se você para, sabe tudo de você, mas não sabe quem você é. O algoritmo sabe tudo, suas preferências, seus gostos, seus horários até, mas não sabe quem você é realmente. Não conhece realmente a sua verdade, não sabe aquilo que te agrada, aquilo que você não gosta, o que é que mexe você. No back-end de qualquer plataforma há dados, métricas, analíticas e todo clique é rastreável, toda interação é mensurável. O sistema digital nos quer previsíveis, mensuráveis. Mas a alma não se pode medir. O amor não se pode medir. A graça não se pode calcular. Papa Francisco, escreveu na última encíclica, a Dilectis Nox, lindíssima, por favor leiam se já não leram. Na era da inteligência artificial, não podemos esquecer que para salvar o humano é preciso poesia e amor. O ordinário e extraordinário nunca poderá estar dentro dos algoritmos. Por quê? Porque os algoritmos medem, preveem, analisam. A graça, como dizia Francisco, é transbordante. O seu verbo preferido era, em espanhol, desbordar. A graça transbordante, que vai além do algoritmo. E até a influência mais verdadeira. Vocês não podem saber quem vocês influenciam e como. Não existe uma métrica digital da fé. Deus pode converter um coração graças a uma postagem feia e mal feita, mas que com uma postagem tecnicamente perfeita, porque cabe a Ele. Toda vez que vocês criam, publicam, postam, respondem, não se esqueçam que são muito mais daquilo que o feed representa. O valor não está no número de curtidas, e sim na realidade que conseguem transmitir. E quando ninguém curtir, vocês não são felizes, não é? Quando ninguém coloca ali o polegar, uma curtida, um coraçãozinho. Alguém disse não, ainda bem. Eu posto e confesso, depois de 5 minutos eu vou lá olhar se alguém comentou. Mas quando uma postagem não funciona, não se esqueçam de que até Jesus na cruz parecia um total fracasso, mas graças àquele fracasso chegou a salvação. E chegamos aqui a um ponto importante. A palavra influencer, influenciador, está mudando. De acordo com alguns inquéritos de mercado,
Hoje é mais utilizado o creator, criador. Por quê? Porque a influência já não é suficiente. A mídia, as redes sociais querem quem cria valor, quem gera histórias, experiências. Um criador não é apenas alguém que cria tráfico, é alguém que gera realidades, alguém que coloca no mundo novos imaginários. Tenham a coragem de sonhar novas versões do mundo. Como Papa Francisco disse aos artistas, tenham a coragem de sonhar novas versões do mundo. Isso tem muito a ver com vocês, vale para vocês também, porque vocês também, enquanto criadores, são artistas. Vocês não são chamados a influenciar como faz o marketing, vocês são chamados a criar como faz o evangelho, a gerar novas narrativas. Estamos precisando muito delas, porque estamos perdendo a esperança. Portanto, não é para vender, e sim para salvar, não é para mexer a opinião pública, e sim para tocar o coração das pessoas. Como eu disse antes, a rede aprende os nossos gostos, sabe o que queremos, aquilo que gostamos mais. Os algoritmos aprendem a nos conhecer. E qual o risco? O risco é que quando vocês forem, sei lá, acessarem o Facebook, por exemplo, as postagens que vocês veem de seus amigos são as postagens daqueles que pensam como vocês, de outros católicos. E como há católicos que pensam de uma forma e católicos que pensam de outra forma, vocês verão os católicos A e B. Se vocês forem católicos A, vocês vão ver essas postagens, porque há um algoritmo que seleciona vocês. Então, vocês acabam perdendo o outro, o diverso, a diversidade, e ficamos encerrados numa bolha filtrada de gostos e preferências. Acabamos nos tornando fechados à provocação. É preciso quebrar essa bolha. O desafio, não se esqueçam disso, hoje em dia é muito importante. Não se esqueçam que hoje já não existe mais o adversário. Hoje existe o inimigo. Antes era um adversário, uma pessoa que pensava de uma forma diferente de nós, com o qual podíamos conversar, podíamos dialogar. Era outra pessoa a quem reconhecíamos dignidade, como os adversários políticos. Hoje em dia, tudo mudou. Hoje, a oposição extrema, a polarização deve ganhar. O outro já deixou de ser seu adversário. É o inimigo que precisa ser derrotado, graças ao seu ódio, às suas postagens. Cuidado com essa dinâmica, pois está viva, inclusive dentro da igreja. Quem tiver uma ideia diferente da minha, conservadora ou progressista, independentemente disso, o inimigo deverá ser derrotado, sem caridade, sem piedade. O outro deverá continuar não crente, leigo, deverá continuar sendo para vocês uma pessoa significativa, importante, e não por ser parecido, mas por ele, por sua originalidade, por sua diversidade. O mundo digital nos diz: constrói seu brand pessoal, defina seu tom, adote um estilo reconhecível, torne-se interessante. Mas o Evangelho nos diz algo diferente. Seja autêntico, seja você mesmo. A sua missão não é a de construir uma imagem vitoriosa, mas precisamos encarnar uma realidade de verdade. Precisamos saber que somos reais, não obrigatoriamente vencedores. Precisamos de testemunhos que nos façam reconhecer como pessoas amadas. O seu perfil não é uma vitrine, um possível lugar de encontro de feridas e
cura de solidão, de provocação, de silêncios cheios de espera. Você não é um brande, você é uma bênção. Isso significa que você não deve se vender. Você precisa deixar que tudo te atravesse, deixando uma fenda para que uma luz entre. E trazemos aqui o Moisés Bardelotto, que é membro do grupo de reflexão de comunicação da CNBB, doutor em comunicação, professor da PUC Minas, fazendo um comparativo entre os pontificados do Papa Francisco e do Papa Leão XIV. Como podemos entender o jeito com que cada um deles compreende a comunicação, o digital e a imprensa? Nós podemos perceber uma diferença, é claro, de estilo, de linguagem, mas uma mesma comunhão no sentido de pensar a comunicação como uma ação, uma prática para recosturar as relações. Hoje no discurso o próprio Papa Leão falou disso, de consertar as redes. Jesus que chama os pescadores e estavam ali trabalhando nas redes. Então esse convite também para os missionários digitais de serem esses agentes de recosturar as relações, refazer as relações, serem agentes de paz. E eu acho que essa é uma linha de continuidade. O Papa Francisco sempre tocava nessa tecla. O comunicador tem que ser um comunicador de paz. Agora, é claro, as diferenças de personalidade, de estilo, o Papa Francisco mais livre, mais informal, fugindo muitas vezes do discurso, e o Papa Leão com um estilo mais protocolar, podemos dizer, mas também com muita proximidade, como deu para perceber hoje na Basílica. O padre Arnaldo Rodrigues, que é o assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB, nos ajuda a entender como a mensagem do Papa Leão XIV, no seu encontro com os missionários digitais, implica um novo caminho para comunicar mais e melhor na Igreja Católica no Brasil? Bom, o Papa hoje aparecendo aos missionários digitais, aos influenciadores católicos, nesse encontro organizado pelo Dicastério da Comunicação, nos mostra exatamente o seguinte, na sua mensagem. Primeira coisa, ele ressalta bastante a questão da paz, a necessidade de missionários que promovam a paz também nos ambientes digitais. Nós sabemos que em tantos locais, não só nos espaços físicos que nós conhecemos, mas também, muitas das vezes, as próprias guerras, vamos dizer assim, as polarizações, começam dentro dos ambientes digitais. E o Papa fala que nós somos missionários e cada vez mais a Igreja necessita de mais missionários que possam, dentro desses ambientes, também levar a paz. Um segundo ponto que o Papa fala é sobre olharmos a carne de Cristo, né? Ou seja, olhar o nosso próximo, aqueles que mais precisam, e utilizar os meios de comunicação, utilizar também todos os meios de evangelização para evangelizar e também recordar a dignidade humana. Então o Papa ressaltou bastante muitos outros pontos também, mas ele fala, não basta simplesmente postar, não basta simplesmente criar conteúdos, mas nós precisamos ser realmente missionários nesses ambientes. E como católicos, e aqui já é uma fala minha, né? E como católicos, nós não podemos, temos sempre que pensar, o ambiente, é assim, onde as pessoas passam, as pessoas estão, onde as pessoas realmente ao nosso lado circulam, aonde as pessoas estão, nós ali devemos estar também em qualquer lugar, em qualquer ambiente, levando a palavra de Deus, sendo realmente missionários, levando paz, a dignidade e principalmente a tolerância, levando Cristo, sendo testemunha nesses locais. Segue o Moisés Bardelotto, ele está de volta e vai nos ajudar a partilhar. Em que medida podemos entender a importância da comunicação para a implantação do sínodo e de todo o processo sinodal em nossas igrejas locais, as nossas igrejas diocesanas? Então, a comunicação é fundamental, é um processo transversal a todas as pastorais. A evangelização é comunicação. Então a gente também não tem como pensar uma igreja sinodal sem pensar as práticas, as ações de comunicação. Se sinodalidade é caminhar juntos, nós não conseguimos caminhar juntos se não há boa comunicação. E isso parte tanto do ponto de vista da comunicação interpessoal, mas também da comunicação institucional, das organizações, a comunicação profissional. E eu acho que aqui também tem um destaque que os dois papas dão nesse sentido. Uma igreja que dialoga internamente, mas também com o mundo. Só assim ela consegue ser sinodal. E a comunicação é fundamental para tudo isso. O Oscar Elizalde, o diretor de comunicação do CELAM,
Também, trazendo um pouco a realidade da América Latina, ele que participou do sínodo, participou da equipe de trabalho, equipe de comunicação, ele partilha conosco como a comunicação vai ajudar a recepcionar o processo sinodal em nossa igreja. Para mim, o primeiro desafio, a primeira coisa que para mim é fundamental nesta etapa, que é uma etapa para acolher o sínodo, para vivenciar aquilo que está no documento, é tentar mostrar os fatos concretos onde está acontecendo alguma mudança de participação, de maior comunhão, de participação na missão também da igreja. E por isso eu falo da necessidade de contar histórias de sinodalidade. Também temos que contar essas histórias, né? Onde uma comunidade, por exemplo, está fazendo um projeto que está envolvendo a outras pessoas. Um exemplo pequeno, eu conheço uma comunidade em Bogotá, na Colômbia, que está tentando fazer uma escola de sinodalidade com crianças. É uma coisa nova porque às vezes a sinodalidade parece coisas de pessoas adultas, mas eles estão tentando trabalhar com os pequenos, os pequenininhos. Então, bom, são coisas que temos que também tentar demonstrar. Não porque está acontecendo agora muitas experiências vêm de muito tempo, mas não conhecemos. E é um outro jeito de tentar que a sinodalidade perpasse em todas as nossas realidades. E trazemos o Monsenhor Daniel Blanco, que é o bispo referencial da comunicação no CELAM. Em que ponto as mensagens do Papa Francisco e do Papa Leão XIV contribuem para a comunicação da Igreja na América Latina? A Igreja comunica a verdade de Cristo. Y Cristo, dentro de las características del Mesías, es que es príncipe de paz. No podemos nosotros ser diferentes en el mensaje cristiano. Y esa paz, pues inicia, por decirlo así, decimos en español, inicia por casa. Entonces, es la contribución de la paz también dentro de la Iglesia. ¿En qué sentido? Evitando cualquier tipo de polarización que causa tanto daño. Ya el mundo está muy polarizado a nivel político, a nivel social, y la Iglesia tiene que buscar siempre una vida de unidad, un mensaje de comunión, un mensaje de donde el encuentro y la cercanía entre los creyentes pues testimonie que lo más importante siempre será esa construcción de la paz, donde aunque somos diferentes y podemos pensar diferentes, podemos poner esos carismas que son diversos en todos em serviço da construção da paz e da unidade do mundo. Novamente, o Padre Arnaldo Rodrigues, da Assessoria de Comunicação da CNBB. Qual é o maior desafio para a comunicação da Igreja no Brasil? Quais os principais desafios? O que nós precisamos ainda evoluir e melhorar? Que passos precisamos dar para qualificar a nossa comunicação na Igreja no Brasil? Eu acho que o maior desafio para a Igreja, não só da comunicação, não só para a Igreja, mas para qualquer pessoa, qualquer lugar. Não só para a Igreja no Brasil, mas qualquer igreja, mas qualquer instituição, é de fato nós sermos coerentes, né? E aprender também que esse espaço não é o único espaço, como o Papa mesmo diz, é um local de encontro, né? Que não seja simplesmente um local para manipulações, um local para incentivar polarizações, um local para desmerecer ou, como dizemos, cancelar o outro, mas seja um local de encontro, de tolerância, um local de paz, e que a gente possa realmente, cada vez mais, levar a dignidade das pessoas, exatamente de uma forma mais positiva, e sempre recordar que o ser humano, o nosso irmão, é aquele que também está do outro lado do nosso smartphone, do nosso computador. E assim nós vamos concluindo esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, um programa um pouquinho diferente dos demais, que está gravado. Eu estou gravando agora esses momentos aqui na Biblioteca das Irmãs Pastorinhas em Roma, mas com a participação de tantos pesquisadores, jornalistas, pessoas que foram entrevistadas, que fui entrevistando ao longo desses dias durante o Jubileu dos Missionários Digitais e também o Jubileu dos Jovens aqui em Roma. E eu começo trazendo a mensagem do Papa Leão XIV durante o seu encontro com a gente, os missionários digitais, no dia 29 de julho, na Basílica de São Pedro. Confira. Essa é a missão que a Igreja hoje confia também a vós, que estáis aqui em Roma para o vosso jubileu. Que viestes renovar o vosso compromisso de alimentar as redes sociais e os ambientes digitais com a esperança cristã. A paz deve ser procurada, anunciada, partilhada em toda parte, quer nos dramáticos cenários de guerra, quer nos corações esvaziados de quem perdeu o sentido da existência e o gosto pela interioridade, o gosto pela vida espiritual. E hoje, talvez mais do que nunca, temos necessidade de discípulos missionários que levem ao mundo o dom do ressuscitado, que indo até os confins da terra deem voz à esperança que Jesus vivo nos dá, que cheguem a todos os lugares onde houver um coração que espera, um coração que procura, um coração que sente necessidade. Sim, até os confins da terra, até as fronteiras existenciais, onde não há esperança. Agora, em inglês, há um segundo desafio nessa missão. Procurar sempre a carne sofredora de Cristo em cada irmão e irmã que encontrardes nos espaços digitais. Hoje, encontramos-nos numa nova cultura profundamente caracterizada e formada pela tecnologia. Cabe a nós, a cada um de vós, assegurar que essa cultura permaneça humana. A ciência e a tecnologia influenciam a nossa maneira de viver no mundo, até o ponto de afetar a compreensão que temos de nós mesmos e o modo como nos relacionamos com Deus e com os outros. Mas nada do que provém do homem e da sua criatividade deve ser usado para diminuir a dignidade do outro. A nossa missão, a vossa missão, é cultivar a cultura do humanismo cristão e fazê-lo juntos. Esta é para nós a beleza da rede. Perante as mudanças culturais, ao longo da história, a Igreja nunca ficou passiva. Sempre procurou iluminar cada época com a luz e a esperança de Cristo, discernindo o bem do mal e o que era bom daquilo que precisava ser mudado, transformado e purificado. Hoje estamos numa cultura em que a dimensão tecnológica está presente em quase tudo, especialmente à medida em que o amplo uso da inteligência artificial marcará uma nova era na vida dos indivíduos e da sociedade no seu todo. Esse é o desafio que devemos enfrentar, refletindo sobre a autenticidade do nosso testemunho, sobre a nossa capacidade de ouvir e de falar, de compreender e de ser compreendido. Temos o dever de trabalhar juntos para desenvolver um pensamento e uma linguagem que, sendo frutos do nosso tempo, deem voz ao amor. Não se trata apenas de gerar conteúdos, mas de criar um espaço de encontro entre os corações. Isso permitirá procurar aqueles que sofrem e necessitam conhecer o Senhor, para que suas feridas possam ser curadas, para que se reergam e encontrem um sentido para suas vidas. Este processo começa, sobretudo, com a aceitação da nossa própria pobreza, deixando de lado qualquer tipo de pretensão
e reconhecendo que a nossa inerente necessidade do Evangelho. Esse é o processo. Esse processo é um empenho comunitário. E agora em espanhol. E isso nos leva a um terceiro apelo. E isso leva-nos a fazer um terceiro apelo. Faço um apelo a todos vocês. Ide consertar as redes. Jesus chamou seus primeiros apóstolos quando eles estavam a consertar as suas redes de pescadores. Ele pede-nos também a nós. Aliás, pede-nos hoje que construamos outras redes. Redes de relações, redes de amor, redes de intercâmbio gratuito, nas quais a amizade seja profunda e autêntica. Redes onde se possa consertar o que está partido, onde se possa curar a solidão, sem se importar com o número de seguidores, os followers, mas experimentando em cada encontro a grandeza infinita do amor. Redes que deem espaço aos outros, mais do que a nós mesmos. Onde nenhuma bolha de filtros possa apagar a voz dos mais fracos. Redes que libertem. Redes que salvem. Redes que nos façam redescobrir a beleza de nos olharmos uns dos outros. Olhos nos olhos. Redes de verdade. Assim, cada história de bem compartilhada será um nó de uma única e imensa rede. A rede das redes, a rede de Deus. Sede, então, vocês agentes de comunhão, capazes de quebrar a lógica da divisão e da polarização, do individualismo, do egocentrismo. Ponde Cristo no centro, para vencer a lógica do mundo, das fake news, da frivolidade, com a beleza e a luz da verdade. E trago de volta o Oscar Elizalde Prada, diretor de comunicação do CELAM, diretor de comunicação do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe. A partir dessa mensagem do Papa Leão XIV, o que ele quer mostrar para os comunicadores? Eu acho que o Papa está pouco a pouco nos compartilhando qual é que é sua enseñanza, seu magistério para os comunicadores. Aí eu lembrei que no primeiro encontro com os jornalistas, ele também falou de uma comunicação para a paz, para reconstruir a paz. Então, acho que agora ele também nos está pedindo fazer alguma coisa não está dando certo também nas redes sociais que não permitem construir relações humanas. Então, eu vejo que o Papa tem um grande interesse para que nós, todos os evangelizadores, mas especialmente neste caso missionários digitais, com um compromisso muito forte nisso. Monsenhor Daniel Blanco, responsável pela comunicação do CELAM, nos ajuda a refletir qual a importância de formar os membros da igreja, os religiosos, os bispos, os padres e os leigos para uma comunicação ativa, coerente e de paz. Tenemos, en cierta manera, la misión de comunicar dentro de la iglesia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Recuerdo que en algún momento el Papa Francisco para el CELAM, con respecto al centro de comunicación, nos decía, se tiene que comunicar el bien, es decir, al sumo bien que es Cristo, pero que se tiene que comunicar bien. Entonces, eso no se puede improvisar y se hace necesaria la formación en todos los ámbitos. Ciertamente, propiamente en el campo profesional de quienes se dedican a la comunicación, pero también en la formación cristiana, para que ese comunicar bien sea lo que comunica la Iglesia, la verdad de Jesucristo. Novamente, a missionária digital, a Camila Mello, que é leiga consagrada do movimento Regnum Christi, ela é de Brasília, estava conosco aqui em Roma, nos ajuda a entender em que a nossa mensagem, que não é nossa, mas é o próprio Cristo, lançado na internet, nas redes, contribui para que nós possamos superar essa sociedade doente em que vivemos? Está aqui vocês vão
poder entender e perceber algumas pílulas de como a comunicação digital, como a evangelização no ambiente digital contribui para ajudar pessoas no seu processo de conversão, ajudar pessoas também no seu processo de cura física, como a comunicação, como a fé comunicada, a mensagem de Cristo comunicada pode ajudar as pessoas a melhorarem, né, a sararem as feridas e a viverem mais e melhor. Olha, a gente transmite a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. E a palavra, ela tem uma força em si mesma. E é uma força de cura, é uma força que dá sentido. Então, eu sou testemunha com o trabalho que eu faço nas redes. Como as pessoas testemunham para mim ou me escrevem dizendo como aquela palavra está sendo uma luz em seus caminhos, está sendo uma fortaleza, está sendo um sinal de cura. Então, a palavra de Deus é a semente de vida nova, né? Então, a gente tem que lançar muitas sementes dessas na nossa missão. Estar no coração da igreja está fazendo sentido? Eu tô vibrando, meu coração tá ardendo de estar escutando tudo isso, compartilhando, conhecendo pessoas como você e tantos outros missionários, né? E vendo que a gente tem uma missão juntos e a gente não tá sozinho. E tá vivendo isso aqui em Roma tá incrível, né? E para concluir, eu trago o Monsenhor Lúcio Ruiz, que é o secretário número 2 da comunicação da igreja no mundo e esteve, né, coordenando todo esse caminho do Jubileu dos Missionários Digitais e esteve conosco também no Jubileu dos Jovens. E nós perguntamos a ele, concluindo esse tempo da graça de Deus, onde refletimos e ouvimos tanto sobre a comunicação no ambiente digital. Muitas vezes nós falamos de missionários digitais, a gente fala dos CPFs, né? Homens e mulheres, mas a igreja, enquanto instituição, também precisa ser firme na evangelização nos ambientes digitais? Quais os próximos pasos? Bueno, digamos, es normal que el carisma necesite también la institución, porque en la iglesia carisma e institución, Pedro y Pablo siempre van juntos. No se concibe la institución sin el carisma, ni tampoco el carisma sin la institución. Y por eso es necesario que esto, que nace de las bases del pueblo de Dios creyente y que vive y misiona, también sea tomado y vivido por la iglesia para que juntos, ¿no? Porque la iglesia se hace en la iglesia para que juntos construyamos la iglesia. Entonces es un llamado para que todos nos demos cuenta de la necesidad de construir caminos y puentes para la unidad, porque a eso nos llama Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Desejamos uma abençoada semana para você. Fique bem.